Olá, nono ano. A aula de hoje, do dia 3/7, vai ser o estudo das raízes de uma equação do segundo grau, ok? Uma relação que existe entre alguns termos, né? Primeiro vai ser sobre o discriminante, que é o delta, né? A gente sabe que o delta, a forma do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ter três casos. Primeiro caso, quando o delta ele for maior que zero, quando ele for positivo, x1, as duas raízes elas são diferentes. Com isso quer dizer que ela possui dois valores para x. Como assim? Vamos resolver essa aqui, ó. Como resolver, né? Lembrando, temos que identificar os coeficientes a, b e c. O a é quem está junto com x ao quadrado, que é 1. O b é quem está junto com x, que é o 4 positivo. E o c é o termo independente, que é o menos 5. Vamos fazer o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. Então, o delta é igual a 4 ao quadrado, 16. Fazendo essa multiplicação, ó, menos com menos vira mais. E 4 vezes 5, 20. Então, o delta deu 36 positivo. Então, se ele é positivo, nós vamos achar dois valores para x. Aplicando a fórmula do x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual o menos da fórmula e o b é 4 positivo. Então, vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que a gente descobriu que foi 36. Sobre 2 vezes a, que é 1. Então, aqui nós vamos ter x1, nós vamos ter x2. Menos 4, usando o primeiro mais. Raiz de 36, 6. Dividido por 2 vezes 1, 2. A única coisa que vai mudar por x1 por x2 é esse sinal do meio. Então, vai ficar menos 4, menos 6, dividido por 2. Então, menos 4 mais 6 dá 2 positivo, ó, sinais diferentes, sinal do número maior e subtrai. Dividido por 2 é igual a 1. x2, menos 4 com menos 6, sinais iguais, repete sinal e soma. Dividido por 2, menos 5. Então, encontramos dois valores diferentes. Então, quando o delta ele é maior do que zero, sempre nós vamos encontrar dois valores diferentes. Ok? Segundo caso, quando o delta for igual a zero. Por quê? Porque quando o delta é zero, o delta não vai vir dentro da raiz, a gente vai somar com zero ou subtrair com zero. Então, não vai afetar. Então, quando o delta é zero, o valor de x1 é igual a x2. Então, isso quer dizer que só possui um valor para x. Vamos verificar. Nós temos essa equação. O valor de a é 2. O valor de b, menos 8. E o valor de c é 8 positivo. Aplicando a fórmula do delta, né? Porque b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, então, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 8. Então, o delta, menos 8 ao quadrado dá 64 positivo, porque o expoente é par. Aqui só tem esse menos. E 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 64. Então, o delta aqui é igual a 0. Então, substituindo na fórmula, x é igual a menos b. Então, o menos da fórmula e o b é menos 8. Então, abre parênteses, menos 8. Mais ou menos raiz de 0, que é o delta, sobre 2 vezes a. O a é 2, então 2 vezes 2. Então, aqui nós vamos ter x1 e x2. Olha só. Menos com menos, fica mais, então vai ficar só o número 8. Usando o primeiro mais, 0. 8 mais 0, né? Porque raiz de 0 é 0. Dividido por 2 vezes 2, 4. A única coisa que vai mudar vai ser o sinal do meio. Então, vai ficar 8 menos 0 dividido por 4. Então, 8 mais 0, 8. Dividido por 4, 2. 8 menos 0 não vai afetar nada, vai continuar sendo 8. Dividido por 4, 2.
Então chegamos, ó, em dois resultados iguais. Quando o delta for zero, nós vamos achar apenas um valor para x, que no caso aqui x igual a 2, ok? E o terceiro caso, quando o delta for menor do que zero, isso quer dizer quando o delta ele for negativo. Então não tem raízes reais para esse valor, porque o delta não fica dentro da raiz. Tipo assim, não existe raiz de número negativo, por isso que não existem raízes reais. Então vamos ver, ó. O valor de A aqui é 1, o valor de B é 3 e o valor de C é 4. Então aplicando a fórmula do delta, B ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 4. Então o delta é igual a 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 4, 16. Então o delta aqui deu menos 7. Sinais diferentes, sinal do número maior e subtrai. Então o delta deu negativo. Então quando você substituir na fórmula, menos B, né? Então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de delta, que é menos 7, dividido por 2 vezes A, então vai ficar 2 vezes 1. Isso daqui, ó, para vocês no momento, não existe valor real. Ok? Então não vai existir uma raiz para x nessa equação. Ok? Então esses são os três casos do discriminante. Agora nós vamos para a relação entre as raízes e os coeficientes. Sempre no resultado das raízes existe uma relação com os coeficientes, que é o valor de A, B e C. Como assim? Vamos ver com um exemplo. Toda a equação do segundo grau é dessa maneira, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde ela vai ter x1 e vai ter x2. Então, existe uma relação da soma e da multiplicação dessas raízes. A soma dessas raízes, x1 mais x2, é sempre o resultado disso daqui, ó. É sempre menos o valor do b dividido por a. E o produto, que o produto é a multiplicação, x1 vezes x2, é sempre o valor do c dividido por a, c sobre a. Vamos ver se isso é verdadeiro. Lá no primeiro exemplo que a gente viu, x ao quadrado mais 4x menos 5, a gente encontrou as duas raízes que foram 1 e 5. Lá no primeiro exemplo, a gente encontrou as duas raízes 1 e menos 5. Vamos primeiro escrever os coeficientes, né? O valor de A, B e C. O A é 1, o B é 4 e o C é menos 5. A partir daqui, ó, vamos fazer x1 mais x2, que é a soma. Ó, x1 é o número 1, somado com o x2, que é o menos 5. Eliminando os parênteses, então 1 mais com menos, menos 5. E 1 menos 5 é menos 4. Fazendo um produto, x1 vezes x2. A multiplicação entre eles, então 1 vezes menos 5. Então, mais com menos, né? Multiplicação, mais com menos, menos. 1 vezes 5, 5. Então, a soma deu menos 4 e a multiplicação deu menos 5. Vamos aplicar a fórmula. A fórmula da soma é menos b sobre a. Então, aplicando a fórmula, o menos da fórmula e o b é 4 positivo. Dividido por a, que é 1. Então, menos 4 dividido por 1, menos 4. Chegou no mesmo resultado. E o produto, que é C dividido por A, o C é menos 5 e o A é 1. E menos 5 dividido por 1 é menos 5. O mesmo resultado que a gente encontrou, ok? Isso aqui é só mais duas fórmulas para identificar a soma e o produto dos coeficientes. Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e consigam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.